Fala pessoal, beleza? Hoje dia 13 de setembro, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês. Começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando pro dólar, beleza? Bom pessoal, logo pela manhã a gente percebe que o mercado aqui abriu em gap de alta de aproximadamente 900 pontos, né? E mesmo trabalhando longe das médias móveis, a gente já percebe um movimento de ignição, onde acabou carregando o mercado aí por mais de 1.000 pontos, né? Reto, sem voltar e ancorar na média de 9, né? E logo quando a gente percebe aqui esse movimento de rompimento dessa região do topo de sexta-feira, que aconteceu exatamente aqui nesse candle, tá? Aqui, ó, nesse candle. Esse candle basicamente ativou o que a gente chama aqui de espelhamento em V, né? A gente percebe que o mercado caiu reto, voltou reto, rompeu aqui e ativou essa projeção para cima. Então, quem trabalha aí com Fibo, basicamente pegaria essa amplitude e obviamente trabalharia projetando ela para cima. A gente até percebe que se a gente expandir essa região depois aqui para frente, né? A gente percebe que houve uma troca de polaridade, porque o mercado aqui basicamente tinha uma resistência, depois que foi rompido, né? Essa resistência virou aqui um suporte, onde o mercado voltou a testar e depois deu continuidade no movimento. Então, dentro desse cenário, quem trabalha com Fibo, né, pegaria esse fundo aqui de sexta, esse topo aqui, jogaria aqui uma, duas vezes, tá? A gente consegue perceber que o mercado, a máxima do dia foi exatamente aqui nessa região, tá? Dessa projeção, desse espelhamento, na verdade, certo? Então, a gente teve esse primeiro cenário em relação ao Fibo. Em contrapartida, no intraday, né, até mesmo pelo próprio 2 minutos, esse aqui é o gráfico de 5, mas pelo próprio 2 minutos, os stops estavam extremamente caros, né? Aqui nessa região a gente consegue notar que o mercado ficou bem consolidado, bem enroscado, bem travado, né? Estava uma barreira bem difícil de ser passada, e a partir do momento que o mercado fez uma correção um pouquinho maior, né? Travou nessa região, trocou polaridade, fez essa ignição, a gente percebe que aqui, né, as médias estavam invertidas, não estavam 100% alinhadas com a VWAP, estava na região da VWAP do dia anterior, que no caso seria de sexta-feira, né? Então era uma região de enrosco, uma região de travo, e a gente percebe que as médias estavam começando a se alinhar. Só que mesmo assim os movimentos estavam erráticos, né? O mercado basicamente ele ficou aqui travado, né, consolidado aqui nessa região. Então, basicamente, ele montou uma caixinha, né, uma estrutura de trava, onde foi bem difícil de ele romper. E a partir do momento que ele fez aqui o segundo fundo, né, maior que o primeiro, com uma estrutura em cima, onde existia uma resistência bem definida, né? Vamos pegar aqui para vocês verem. Tá? Existia uma resistência bem definida nessa região e os fundos aqui cada vez maiores, certo? Deixa eu pegar também aqui. Com isso, a hora que entrou a pressão compradora, pessoal, aqui nesse candle, o stop ficou extremamente caro. Né? Aqui foi um gatilho de compra, mas só o stop aqui ficou um pouco mais de 500 pontos. E depois que, obviamente, esse candle foi acionado, né, aqui a gente teve a confirmação, o gatilho, né, basicamente, da continuidade do movimento. Depois o mercado voltou de novo a trocar a polaridade, porque essa região aqui, tá, aqui era a resistência. Depois que essa resistência foi rompida, virou suporte. Então a gente percebe que a troca de polaridade aconteceu e aqui basicamente teve uma nova possibilidade de entrada, certo? O mercado. Aqui os 5 minutos está feio, tem defesa, mas se você obviamente estivesse olhando o 2, aqui seria um bom ponto de compra. A grande questão é que na parte da manhã eu fiquei bem desconfortável de operar, não operei na parte da manhã, por mais que o mercado tivesse dado essas oportunidades, para mim o tamanho dos stops, o contexto não estava 100% dentro daquilo que eu me proponho a fazer. Então, infelizmente, acabei ficando de fora aqui no mercado na parte da manhã. Depois que ele bateu aqui no alvo, né, desse espelhamento, a gente até consegue encontrar outras confluências para FIBO, né? Se eu pego, por exemplo, a mínima do dia prévio até esse topo, se eu trabalho espelhando, projetando isso daqui para cima, o primeiro alvo foi exatamente aqui, tá? Nessa região do 420. O alvo desse espelhamento, 100% dele estava no 560, tá? E também a gente tem aqui alvo desse espelhamento menor, né? Ó, se eu pego aqui esse topo e espelho para cima, uma, duas vezes, a gente percebe que todas essas regiões confluem para o mesmo lugar. Então, se a gente pegar aqui, a gente pode considerar essa região, tá, como uma região de trava, porque os três alvos de FIBO projetam para o mesmo lugar. Então, basicamente, isso aqui foi formado uma região de pressão e a gente percebe que a hora que o mercado entrou de fato nessa zona de pressão, né,
olha lá, bastante defesa vendedora que acabou empurrando o mercado para baixo. Já no período da tarde, depois de o mercado ter cravado aqui essas regiões, esses alvos, eu estava com uma expectativa que o mercado viesse corrigir, tá, pessoal? Pelos 60 minutos a gente tinha aqui uma região de resistência bem definida, tá? Aqui a gente tinha uma região de trava, tá, bem definida, né, uma troca de polaridade também. Então tinha várias confluências que travariam o mercado nesse ponto e iniciariam um processo corretivo. Se a gente pegar, por exemplo, o intraday aqui do índice, tá, entre a máxima e mínima do índice, o mercado ele retraiu para os 50%. E aqui teve uma troca de polaridade de novo, né? Se a gente considerar esses topos e esse último fundo aqui, expandir isso aqui para frente, a gente consegue notar que essa região aqui foi bem cravada, né? O mercado acabou truncando aqui bastante nessa região, não deixou os preços passarem. E na verdade eu estava com uma expectativa que o mercado viesse um pouco mais para baixo, tá? Principalmente por essa retração maior aqui do Fibogap, né? Então se eu pego esse outro Fibonacci aqui, ó, desse topo, tá? Com esse fundo de cesta, a gente consegue ver que existem confluências para que o mercado viesse um pouco mais para baixo. Então eu estava com essa expectativa, entretanto existia várias médias, né, em outros tempos gráficos que estavam travando os preços, e o mercado acabou ficando bastante errático, né, depois que ele acabou travado por conta desses alvos de FIBO. A gente percebe que o mercado ativou um pivô de baixa, né, um pivôzinho dentro da microestrutura. Vamos pegar aqui para vocês verem, tá? Dentro dessa microestrutura aqui, a gente consegue observar que o mercado rompeu esse fundo, quebrou a angulação da LT e veio para baixo. Considerando esse topo e esse fundo, né? Se a gente espelhar o movimento, o mercado acabou pegando aqui o primeiro alvo em confluência com os 50% do dia, tá? Travou na VWAP, afastou das médias, voltou, entrou o fluxo comprador, né? Fez um topo maior ainda, travou na região aqui dos 61% dessa queda, entrou pressão vendedora, o mercado jogou para baixo de novo e finalizou nesse formato, tá? Aqui é importante notar que se a gente considerar essa linha de tendência, o mercado picotou ela algumas vezes para baixo, para cima, né? Aqui a gente também pode considerar que o mercado estava trabalhando em uma LTB. Então, como o mercado ele rompeu a LTA para baixo, já está trabalhando abaixo dela, e essa LTB ele acabou respeitando e o mercado ainda está trabalhando para baixo, é de se esperar um possível movimento de correção, porque se o mercado passar dessa região de fundo aqui, ó, deixa eu apagar essas LTs. Se o mercado tiver força e ultrapassar essas regiões de fundo, o que o mercado vai fazer? Ele vai ativar aqui basicamente um pivô de baixa, onde a gente tem uma projeção aproximadamente aqui para a região dos 115,880, que vai confluir exatamente com essa região de fundo aqui, ó, do dia de hoje, tá? A gente consegue notar expandindo ela para frente. Então aqui um último fundo isolado e também, né, se a gente considerar essa questão desse movimento que pode ser feito aqui em A, se a gente pegar esse topo e esse fundo e trabalhar com espelhamento para baixo, certo? Aqui seria um primeiro alvo e aqui seria um segundo alvo também, tá? Então existem essas confluências de alvos menores e até seria interessante, né, a gente trabalhar inicialmente com esse espelhamento, que dá na casa dos 116 mil, tá? Bola, porque se eu pego esse topo até o fundo de sexta-feira, os 50% desse movimento está exatamente em cima desse alvo, desse espelhamento aqui para baixo. Então a zona de interesse a princípio acaba sendo essa região aqui dos 116 mil, tá? Eu não estou falando que o índice vai cair, mas se cair ele vai abrir espaço minimamente para corrigir nesse fundo aqui, tá? Nessa região de trava, o que acaba ficando bem interessante. Beleza? Então essa foi a minha visão do índice. O mercado com bastante volatilidade aqui no final da tarde, né? Entretanto, a gente consegue observar aqui movimentos direcionais, só que movimentos erráticos, né? O mercado basicamente aqui ele deu para nós, né? Pivô de baixa, depois que o mercado já tinha rompido o fundo, né, a gente percebe um fluxo de compra que empurrou o mercado para a mesma região de topo, voltou a cair, perdeu o fundo e depois empurrou o mercado lá para cima de novo, né? Rompendo aqui, obviamente, o último topo bem definido. Então, os stops dos vendidos estariam aqui. Provavelmente, quem vendeu foi estopado nesse fluxo e depois o mercado voltou para baixo de novo. Então, estava bem complexo aqui esse movimento à tarde, tá? Então, essa foi a minha visão do índice no dia de hoje. Falando em relação ao dólar, tá, pessoal? Aqui a gente consegue notar que o dólar basicamente ficou encaixotado, né?
o dia todo nessa região. Entretanto, ele acabou gerando bons gatilhos se a gente utilizar aí, principalmente o price action, né? E o que o dólar fez aqui, né? Em relação à sexta-feira, ao topo de sexta, a gente percebe que o mercado abriu em gap de baixa e continuou caindo, certo? Quando ele travou nessa região, se a gente der um zoom out, tá? E a gente, obviamente, fizer um Fibonacci, pegando a máxima aqui de sexta-feira com a mínima de sexta, a gente consegue observar que o mercado cravou exatamente na região de 61,8, tá? Que eu sempre comento com vocês que é a região que mais gera trava nos preços, 61,8 de Fibonacci. E a gente consegue notar que o mercado acabou fazendo mínima exatamente nessa região no dia de hoje, certo? Então, quando o mercado bateu aqui no 61%, nessa região de suporte, entrou uma pressão compradora, né? O dólar principalmente acabou subindo. E se a gente pegar um outro Fibonacci da mínima prévia de hoje com o topo de sexta, a gente consegue notar que o mercado travou diversas vezes aqui na região de 50% dessa micro retração. Utilizando o gap como referência, o mercado voltou para cá e acabou travando nos 50%, tá? E aqui a gente consegue notar uma outra trava nessa região em cima. Então aqui embaixo era a trava do 61 do mais macro, né, pegando o fundo de sexta-feira com o topo de sexta. E aqui é os 50% desse micro movimento utilizando o gap. O mercado travou aqui, 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 aqui e acabou segurando também nessa região em cima. Então eu, particularmente falando, não consegui enxergar nada em relação ao dólar nessa região, porque as médias estavam 100% flats, desalinhadas com a VWAP. Então, se vocês forem observar, vocês vão conseguir enxergar aqui candles de ignição subindo, depois estopando os comprados. Quem vendeu foi estopado pelos compradores, né? Porque obviamente os stops dos vendidos estavam aqui em cima, então o mercado acabou ultrapassando. Quem comprou nessa alta colocou o stop embaixo, foi estopado de novo. Tá? E o dólar basicamente aqui fez uma angulação, né? Uma LTA, estava fazendo fundos maiores com topos iguais. Até acreditei que o dólar iria para os 61% desse movimento mais macro. Entretanto, a gente consegue perceber aqui a presença das 50 que ancorou nessa região e nessa região. E quando o dólar rompeu a LTA, o mercado acelerou aqui, né? Acho que foi basicamente, falando do cenário de venda, foi a primeira boa operação aí que eu consegui enxergar, que o mercado acabou vindo para baixo aí aproximadamente 20 pontos. Depois ele fez uma pressão de novo no 61% do macro e acabou fazendo a inversão das médias. Se a gente trabalhar com a inversão das médias e considerar o movimento do dólar basicamente como um pivô de alta aqui nesse cenário, né, trabalhando nesse rompimento, tá? Quem trabalhou com esse cenário pode pegar o dólar aqui no fundo, o dólar aqui no topo e trabalhar uma, duas vezes minimamente. Olha lá onde o dólar bateu, tá? Então basicamente foi 100% dessa micro projeção depois desse rompimento. E entretanto as médias estavam, né, novamente, assim como o índice no final da tarde, estavam desalinhadas, né, estavam flats, não tinha direcionamento, estavam desalinhadas com a VWAP, né, o mercado estava dando compra, a VWAP em cima, a 50 em cima, a 9,20 invertendo, então isso acaba dificultando a movimentação dos preços. Mas obviamente o mercado acabou subindo, né? Quando o mercado alinhou, aí pegou um pouco mais de velocidade, mas travou de novo nessa região aqui de resistência dos 50% do gap. Beleza? E quando travou de novo nessa região de 50% do gap, acabou fazendo um movimento corretivo, onde se a gente pegar essa máxima até com essa mínima, a gente consegue notar que o dólar travou nos 61%, nem mais nem menos, tá? O movimento foi exatamente cravado nessa região, tá? Exatamente no último candle do dia aqui no fechamento, vocês percebem que o dólar cravou no 61. Beleza, pessoal? Então essa foi minha visão do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e again, porra!